nação, vamos começar o vídeo com esse recado da Glenda. A bola pune. A frase é do Muricy Ramalho, famosa, antiga, mas hoje ela caiu sobre o Flamengo como uma sentença. 4 vezes, 4 gols, 4 presentes rubro-negros. Distrações imperdoáveis. Eu sei que a pressão foi gigante. Era como se o Bayern de Munique tivesse 20 em campo contra a gente. Pressão, pressão, pressão! Que forçaram os erros do Flamengo. Erros fatais. A bola puniu. Infelizmente, o Flamengo acabou virando o garçom dos sonhos. E o Bayern, implacável, agradeceu. E a bola puniu. A gente sabia que seria o jogo da sofrência, né? Ai, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, tira essa bola daí! Mas os erros do Flamengo decidiram virar protagonistas nos pés dos jogadores do Bayern. Tropeçamos na excelência do time alemão. E mesmo assim, o Flamengo não sacanhou não, hein? Não foi assim não. Perdendo por 2-0, foi pra cima. O Flamengo do gol do Gerson, o Flamengo atrevido, o Flamengo do pênalti do Jorginho. Jorginho, quanta personalidade, hein, pra bater esse pênalti. Precisamos valorizar a partida de hoje. Claro, tô chateada, tô. Com aquele buraco aqui no estômago, tô. Achando que poderia ser tudo diferente? Tô. Ficam as lições, viram-se as páginas. E sabe de uma coisa? Eu tenho o maior orgulho do meu time. Eu vou dormir com a mesma frase que eu acordei hoje. A do nosso hino. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Até morrer. Até a próxima Copa do Mundo de Clubes. Mas hoje, a bola puniu. É isso, galera. Fizemos uma Copa do Mundo digna, mas eu fiquei com a sensação que sim, dava para passar do Bayern se não fosse um nervosismo tão grande, um nervosismo tão atípico desse time do Flamengo contra o time alemão nas oitavas. Vamos falar sobre essa partida, vamos falar também sobre o mercado da bola, né? E sobre perdas no meio campo, porque o Eric Pulgar vai ficar de molho durante algum tempo. O Gerson tá de saída, ou para o Nasser, ou pro Zenit. Temos aí o caso também do Wesley e o Alacian, que muitos times agora desejam o nosso jovem jogador. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV, mas antes disso, se vocês puderem, se acharem que o vídeo foi relevante, deixe seu like, se inscreva aqui na Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E quem será o substituto do Gerson nessa iminente saída, né? Ou ele vai pro Al Nassr, ou ele vai pro Zenit. O Zenit já comunicou o Flamengo, tá forçando a barra pro Flamengo liberar logo, né? Já tem um voo esquematizado pro jogador ir pra Rússia, mas o jogador tá meio balançado também com esse pedido do Jorge Jesus para ele ir pro time do bom velhinho. A questão ali do Gerson é a seguinte, né? Pagando dinheiro na conta do Flamengo, né, os 160 milhões de reais, o Flamengo não tem o que fazer, é o valor da multa. E tem mais 40 milhões de reais que o Flamengo terá que ir para a justiça, porque o Gerson, a staff do Gerson entende que ele não precisa pagar isso. Então, isso com certeza terminará nos tribunais. Se o Flamengo conseguir o dinheiro inteiro, vai conseguir em torno de 200 milhões de reais, ok? Um valor alto, mas diante da boa atuação do jogador na Copa do Mundo, a gente poderia conseguir um valor maior, caso o Flamengo não tivesse baixado tanto o valor da multa. O Flamengo negociou a renovação de contrato, uma exigência do Marcão, do Gerson ali, da staff do Gerson, foi desse valor de multa reduzido, foi reduzido o valor da multa para 25 milhões e caso o Flamengo tivesse mantido o valor da multa, que era de 100 milhões de euros, o Flamengo conseguiria negociar e conseguiria um valor a mais, pelo menos no meu ponto de vista. A função do Boto é negociar, irmão. Não é, não, todo jogador a gente vai botar um valor abaixo ali para não haver negociações. Não. Tendo negociações, o Flamengo pode conseguir um valor maior, pô. O jogador tinha contrato até 2027 com o Flamengo. Se ele estava infeliz com o salário dele, aí não é um problema nosso. A gente estava cumprindo com o nosso todo mês, botando dinheiro na conta dele, né? A gente estava cumprindo com o que tinha sido acordado. Aí o Flamengo vai e baixa a multa dele para 25 milhões. O cara arrebentou na Copa do Mundo, se valorizou, mas o valor dele já está pré-fixado em 25 milhões. Eu não gosto dessa história de ficar baixando o valor dos jogadores para não haver negociação. A função do Boto é negociar, ele recebe para isso, tá?
Beleza, Gerson provavelmente vai embora, o substituto do Gerson, pelo menos o que o Flamengo tá de olho, segundo o Portal Terra, é no Telasco Segovia, que é um jogador da Inter Miami de 22 anos que faz a mesma função do Gerson. E o valor dele, segundo o Portal Terra, para que a Inter aceite abrir negociações, é de 10 milhões de euros. Um valor ok. Um jogador eu não conheço, mas existem profissionais competentes no Flamengo que fazem o scout de jogadores que estão fora do Flamengo para tentar as contratações, como é o caso do Segovia da Inter Miami. Então, em relação ao Gerson, é isso, tá? Desculpa o desabafo aí, queria saber a opinião de vocês sobre essa nova tática do Flamengo em deixar a multa lá embaixo para não ter que negociar, se vocês acham que isso é bom ou se vocês acham que isso é negativo. Sua opinião é sempre muito importante. E uma outra perda do meio-campo do Flamengo é de um jogador que é fundamental nesse time, que é do Eric Pulgar. Ele chutou o joelho do jogador do Bayern de Munique e fraturou o 5º metatarso do pé direito, se eu não me engano. Então, é um jogador que terá que ou fazer uma cirurgia, e é muito provável que ele tenha que fazer algum tipo de cirurgia, ou fará uma recuperação mais conservadora, só que em qualquer um dos dois casos, ele já fica afastado dos campos por pelo menos um mês, ok? No mínimo, um mês sem o Eric Pulgar. Pelo menos a gente tem a volta do De La Cruz. Em relação ao mercado da bola, é isso. Sobre jogadores que estão indo embora, a gente pode perder também o Wesley, que é um jogador que provavelmente não fique no Flamengo. Ainda bem que a gente já está com tudo encaminhado para renovar com o Varela, que é um ótimo lateral direito. O Wallace é um jogador que tem a possibilidade também de ir embora do Flamengo, porque fez uma excelente Copa do Mundo, e ainda bem que para o Wallace a multa é mais lá em cima, né? Não é uma multa tão baixa, porque se fosse usar desse método, o Flamengo provavelmente colocaria a multa do Wallace em 15 milhões de euros, não sei. A gente tem que analisar ali caso por caso, mas como botou pro Gerson em 25 milhões de euros, o Wallace, que é novo, mas não mostrou tanto futebol ainda quanto o Gerson, provavelmente ficaria num valor aí de 15 milhões de euros. Mas a multa do moleque é lá em cima, a multa é de 40 milhões de euros. Então, se alguém quiser comprar o jogador, terá que negociar. E a função do Boto é negociar, tá? E vamos ver quem o Boto contrata, porque dinheiro no bolso não vai faltar. O Flamengo vai embolsar mais ou menos 500 milhões de reais com a Copa do Mundo, com a venda do Gerson e também com a provável venda do Wesley. É isso sobre o mercado da bola. Se vocês quiserem colocar alguma observação, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E agora vamos para outra matéria. E falando sobre essa Copa do Mundo de Clubes, que foi muito bem organizada, gostei muito desse formato, né? Os adversários foram grandes adversários, a gente mandou muito bem contra o Chelsea, né? Saímos nas oitavas, pegamos um dos times mais difíceis que existem no mundo inteiro, que é o Bayern de Munique, que sabe marcar muito bem, que forçou muito bem os nossos erros, mas a gente vacilou muito, né? Aquele 4º gol que a gente tomou, pô, geralmente eu não vejo o Luiz Araújo baixando a cabeça e saindo, driblando ali de cabeça baixa. Ele não viu que tinha um outro adversário ali. Ele driblou um, driblou dois, no terceiro ele achou que não tivesse. Então foi muita falta de concentração dos nossos jogadores, com erros que foram erros cruciais, né? Erros simples que geralmente a gente não comete. Apesar de que, na hora mesmo, eu já falei pro meu filho, né? O primeiro gol que o Flamengo tomou foi um gol irregular, porque foi notória a falta em cima do Pulgar. Não é choro nenhum, não é reclamação nenhuma, tá? Sei que o resultado provável seria a vitória do Bayern, mas poderia mudar em muita coisa esse primeiro gol que a gente tomou com o Pulgar. Se vocês puderem reparar, o adversário agarrou a blusa do Pulgar e empurrou ele para frente. Nesse momento aí, a bola bateu na cabeça dele e acabou entrando. Se ele tivesse cabeceado da forma correta, sem o adversário empurrar as costas dele, com certeza a bola não teria ido pro gol. Mas a arbitragem também, né? Tudo que a gente poderia ter tido de azar nessa Copa do Mundo a gente teve. Pegando o melhor time nas oitavas de final, pegando o pior árbitro possível, né? Que pega no pé dos brasileiros, foi o árbitro responsável, foi o árbitro que apitou a partida que o Brasil foi eliminado na última Copa do Mundo. Então, é um árbitro que fechava os olhos o tempo inteiro para faltas grotescas que ele não marcava. Isso aí ajuda muito o estilo de jogo do Bayern de Munique. Mas o Flamengo tomou o segundo gol, conseguiu lutar bravamente, dava pra gente vencer. Isso que fica essa pontinha de dor no coração, que dava pra gente vencer, dava pra gente fazer um jogo mais parelho com o Bayern de Munique, porque o tempo inteiro a gente ficou atrás no placar, né? Muitos erros individuais que sirva de exemplo e que a gente jogue o que puder e o que não puder para conquistar os títulos aqui no Brasil. Porque time a gente mostrou que tem, a gente brincou com o Chelsea.
Chelsea. A gente amassou o Chelsea, né? E a gente está vendo exemplo de outros clubes também. O Al Hilal derrotou o impossível, né? Que era o Manchester City, que muita gente falava, pô, o Manchester City com certeza vai passar pelo Al Hilal. O Al Hilal foi lá e venceu. O Fluminense foi lá e venceu a Inter de Milão. Ah, Pedro, mas a Inter de Milão nem se compara com o Bayern de Munique. Pô, e o Fluminense se compara com o time do Flamengo, rapaziada? Se a gente for botar na balança, era uma disputa parelha, né, em relação à quantidade de forças de cada lado. Flamengo e Bayern, 2 times lá em cima em relação ao investimento. Lógico, o Bayern com investimento muito maior. O Bayern ele gasta 2 bilhões e 200 somente de folha salarial. E nem chega perto do orçamento do Flamengo. O orçamento do Flamengo, no total, é muito mais baixo que isso, né? Em relação a Inter e Fluminense, os 2 times são parelhos mais ou menos também, né? A Inter muito abaixo ali do Bayern, né? Apesar de ter eliminado o Bayern, e o Fluminense muito abaixo do Flamengo em relação à parte de investimento, à parte de jogadores, né? O Arias, ele destoa de todos os outros jogadores, até mesmo do Brasil. Para mim, o Arias é um dos melhores jogadores em atividade aqui no Brasil. E o Fluminense foi lá e venceu a Inter. Por quê? Porque não errou, tá ligado? A falha não teve, aquela falta de concentração não teve. No meu ponto de vista, tá, galera? Não tô falando que tá tudo péssimo, negativo. O Flamengo foi lá, jogou com muita honra, meteu 2 gols no Bayern. Chegamos próximos ali de poder disputar realmente a partida, né, de ficar pelo menos 1 gol atrás do Bayern, com momentos de perigo. O ataque do Flamengo foi muito bem. A falta de concentração na parte defensiva que foi complicado, né? Com aquela perda de bola do Arrascaeta, com a perda de bola do Luiz Araújo. Foram erros bizonhos. Naquele lance que o cara fez o gol, pelo amor de Deus, o Rossi deu o canto pra ele, todo mundo deu o canto pra ele chutar ali, e o cara chutou, ninguém entrou na frente da bola, galera. Porra, é um jogo decisivo. Se joga, irmão, cai de cara na bola, joga, porra, igual o pessoal que corre a corrida de 100 metros. Tu não vê uma galera quando vai chegar na linha de chegada, se jogar de cara no chão, porra, se jogar mesmo, igual o Super-Homem tentando voar. Era isso que tinha que ter tido, né? Mas tá de parabéns o time do Flamengo pelos outros jogos, por esse jogo aí contra o Bayern. O ataque tá de parabéns. Essa falta de concentração é algo que a gente não pode ter novamente, sentir realmente um nervosismo dos jogadores rubro-negros, e que eles consigam completar os objetivos aí no restante da temporada. Deixamos de botar um dinheiro forte no bolso. A nossa chave realmente era uma chave muito mais complicada, né? Do lado de lá agora o Fluminense vai enfrentar o Al Hilal. Tem chance de passar. O Al Hilal é um time muito bom, mas futebol é uma caixinha de surpresas, né? O Palmeiras vai jogar contra o Chelsea. Esperamos que o Chelsea vença essa partida, né? Vencemos o Chelsea, que o Chelsea vença o Palmeiras. Não temos mais muita coisa para poder ver, se divertir aí nessa Copa do Mundo, já que o Mengão foi eliminado. Queria saber o ponto de vista de vocês sobre essa Copa do Mundo. Botamos no bolso mais ou menos 150 milhões de reais. É um dinheiro que, se for bem usado, a gente pode contratar bons jogadores. Vamos ver a competência do Boto. Boto trouxe o Jorginho, trouxe o Juninho. Agora vamos ver quem o Boto vai trazer, porque dinheiro no bolso agora o Flamengo está, porque tem a venda do Gerson, tem o lance do valor aí da Copa do Mundo, tem o Wesley que provavelmente não fica no Flamengo. Então o Flamengo deve embolsar mais ou menos 500 milhões de reais, R$500 milhão. Que esse R$500 milhão ele seja bem utilizado e que a gente traga feras brabas para compor o nosso elenco diante da iminente saída do Gerson, da provável saída do Wesley, e se não houverem outros jogadores aí deixando o Flamengo, mas acredito que não, tá? Léo Ortiz é um jogador que outros times ficam de olho, né? Depois dessa Copa do Mundo. O Arrascaeta também, o Wallace é um desses jogadores aí que, sim, existe a possibilidade real dele sair. Fez uma excelente Copa do Mundo. E é isso, tá? Resumindo, essa Copa do Mundo pra mim, eu enxerguei desse jeito. Queria muito, mais uma vez, saber a sua opinião, por favor. Coloca ela aqui embaixo do vídeo. Vamos pra cima nesses campeonatos que nos restam.